Cândido, economista-chefe da RPS Capital, chegando aqui na nossa programação. Vitor, seja sempre muito bem-vindo, prazer falar contigo novamente aqui na BMC News. Bom dia. Eu tô sem áudio, acho que você... Dá uma verificada aí pra gente, Vitor, você tá mutado? Oi, pessoal, bom dia. Agora sim, bom dia. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, prazer sempre nosso. Vitor, para a gente começar aqui, são vários assuntos para a gente conversar hoje, mas queria começar a falar um pouquinho sobre os dados da PNAD contínua, né? Acabaram de ser divulgados, desemprego em 8,3%, ontem inclusive o CAGED mostrou uma leve queda também no número de vagas abertas. Queria saber como que você está vendo toda essa questão, né, do emprego no Brasil, qual a avaliação que você faz desses números para a gente? Bom, vamos lá. Eu acho que a questão do emprego tem que olhar o dado da PNAD mais a fundo. O dado é ruim, tá? Apesar da taxa de desemprego ter caído, é um dado pior na margem. Por quê? Porque o desemprego nada mais é que uma razão entre dois números, né? E tem um problema, que a população ocupada, né, o número de pessoas de fato trabalhando, caiu pelo segundo mês seguido. Então, assim, a gente já vinha com coach que agosto foi o melhor mês da atividade econômica, foi o pico e agora as coisas iam começar a piorar. Então, o segundo dado de emprego que a gente tem, no qual a população ocupada diminui, só que as pessoas procurando trabalho diminuiu mais do que a população ocupada, o que fez com que a taxa de desemprego recuasse a esse 0,2%, a esses 2 bips aí. Então, isso é uma coisa que não faz muita diferença, tá? O desemprego está mais baixo, é uma questão de denominador. Então tem gente parando de procurar emprego por algum motivo, tá? Aparentemente o motivo pode ser o pagamento de auxílios, algo nesse sentido. E por outro lado a gente tem a população ocupada, as pessoas trabalhando caindo. O que conversa exatamente com o dado do CAGED de ontem, né? Que a gente vem de uma desaceleração de basicamente 100 mil vagas de um mês para o outro, que é bastante coisa. E, Vitor, essa desaceleração na abertura de vagas vista ali no CAGED já pode ser vista ali com o efeito das altas das taxas de juros? Acho, com certeza, sim. A gente passou por um primeiro semestre muito forte em termos de atividade econômica. A gente entrou no segundo semestre com o efeito do aumento do Auxílio Brasil. E aí agora eu acho que o efeito da política monetária está acontecendo. A gente tem que lembrar que a gente fez o Banco Central promover um ajuste do tamanho em termos de aperto tão grande quanto o maior ajuste que a gente fez foi em 2015. Então, assim, era natural que isso ia bater na economia em algum momento. Então, acho que sim, a gente vê as leituras de bens duráveis, de construção civil, tanto de emprego quanto os indicadores antecedentes, todos eles indicam que sim, os juros estão fazendo efeito, e é natural, né? A gente sabe que no Brasil as estimativas do efeito da política monetária estão variando entre 9 e 12 meses, então agora, final do ano, é onde tinha mais efeito de política monetária para entrar, de fato, e afetar a economia. Vitor, queria entender também um pouco da sua visão, né, sobre as perspectivas diante desse fato específico aí, né, dos números de emprego, enfim, mas do novo governo, né, especificamente. Se você acredita, porque a gente está vendo, você falou aí que pode ser um dos pontos também a questão do auxílio, enfim, a gente pode ter, de repente, né, um desaquecimento em relação ao trabalho em si, já no início desse próximo ano, por conta, né, de todas essas questões. A PEC ainda está tramitando, claro, a gente sabe que ainda não está definido exatamente como que vai ser feito esse pagamento. Esse é um outro ponto que também quero abordar com você, mas eu queria entender um pouquinho da sua visão mais econômica, né, para o próximo governo que se inicia agora em 2023. Bom, eu acho que independentemente do tamanho a PEC e os efeitos dela na economia que vão acabar sendo mais secundários, mas acho que a gente tem um processo macroeconômico em curso aqui que o ciclo econômico esgotou, né? A gente teve um ano muito forte, teve uma subida de juros muito grande, a desaceleração é natural, e também muita coisa, boa parte do emprego vem em serviços e varejo, tá? Serviços e varejo normalmente agora, tá? É natural que estabilize e que caia, tá? Por uma série de questões. A primeira é que a gente está vendo já o mercado de trabalho desaquecendo, tá? A segunda coisa é que o efeito de reabertura acabou. 2022 foi um ano que a economia reabriu de fato, né? O Covid não fez mais efeito, digamos assim, na economia brasileira. As pessoas voltaram à vida 100% normal esse ano. Então esse efeito também, ele desaparece, tá? Então para o ano que vem, sim, a gente vai ter uma economia mais fraca. Há uma possibilidade de recessão,
Tá? E aí a questão da PEC pode piorar isso ainda mais, né? Pode criar um ambiente ainda mais recessivo, mas eu acho que a gente está, de fato, com uma desaceleração contratada. Sobre a questão do auxílio, o auxílio de R$ 600 vai continuar. Eu acho que aí a gente tem que discutir mais os efeitos secundários aí da PEC sobre a economia. Inclusive, né, falando sobre PEC, né, economia, queria entender um pouquinho também da sua visão em relação a essa questão da PEC, né? A gente tem aí, foram colhidas as 27 assinaturas para essa PEC lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ela deve ser realmente apresentada na semana que vem, mas houve aí, né, muita preocupação em relação a toda essa questão de teto de gastos, esses valores. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, o quanto você acha que isso ainda vai realmente trazer preço, principalmente, né, para os investidores, e toda essa questão fiscal, né? O receio maior em relação a esse risco fiscal, como que o Brasil fica, né, diante desses números que devem ser mantidos aí em 198 bilhões de reais. Bom, a PEC como foi escrita, ela é um desastre e não tem outro adjetivo para colocá-la, porque ela é basicamente uma licença para você jogar fora a reforma da Previdência e você colocar em cima do país um país que vai crescer menos, um país que vai ter uma taxa de juros estrutural maior, né, e que vai acabar o governo com uma dívida próxima de 100% do PIB. Então, basicamente, você está colocando o país numa trajetória que no final, tudo mantido e constante, você vai ter uma trajetória muito similar ao que foi o final do governo Dilma. A curva de juros completamente fora do lugar, onde a trajetória ali, né, o juro longo sinalizava um default da dívida brasileira dentro de alguns anos, e ali a gente partia de um nível de dívida PIB bem mais confortável do que tem hoje. Mas o que vai acontecer, os freios políticos e afins vão levar esse texto para algo em torno de 150 bilhões por no máximo 2 anos. É o que indica a classe política, o que indica as conversas que a gente vem tendo e o que consegue se observar. Em termos de preço no mercado, parece que o pior já está no preço, tá? Uma coisa interessante é a gente observando o preço dia após dia e vendo os fatos concretos que de fato saíram e como isso se dá no preço, né? Parece que em termos de juro, de câmbio, ali o pior já está no preço. Então acho que podem ter notícias mais positivas no curto prazo, que não necessariamente significam notícias positivas para o país no médio e no longo prazo, mas no curto prazo o preço dos ativos pode ter alguma notícia mais positiva. Acho que agora tem que ficar de olho no texto que vai ser construído. Provavelmente a relatoria fica com Davi Alcolumbre e Elmar Nascimento, ambos União Brasil. Temos que ver qual o texto que eles vão construir no Senado. Aquele texto protocolado não vai ser aquele texto, vai ter um novo texto, né? Aquilo foi apenas para protocolar e começar a cumprir os prazos regimentais de tramitação. E também tem a PEC do Tasso Gereissati, que é a PEC que eleva o teto e coloca as despesas dentro do teto, se aumenta, mas coloca dentro do teto, que também tem uma discussão de que ela pode avançar, pode ser mais palatável. Então, acho que essas são as coisas que a gente tem que entender nos próximos dias, qual é o texto, qual o veículo, né, qual PEC de fato vai avançar. Mas eu acho que tem uma coisa aqui que o novo governo tem tido uma postura de que o país é ingovernável e a gente vai ter que furar o teto. Eu acho que o país tem um problema fiscal seríssimo, que é a mesma coisa que você comprar um carro que não tem óleo e você achar que você pode acelerar ele. É basicamente a mesma coisa, você comprou sabendo que era ruim. Ninguém escondeu isso do novo governo, ele foi eleito sabendo quais são os problemas do país. Então, querer insistir nesse caminho me parece um caminho um pouco produtivo. O preço dos ativos, infelizmente, vai para níveis no qual a situação econômica e a percepção que a economia piorou para a população vai ser sentida muito rapidamente. Ô, Vitor, você colocou 2 pontos aí importantes, né, em relação, se a PEC, vamos supor que realmente seja aprovada com esse valor, que pode ser que realmente não seja, o mercado está achando que vai desidratar, enfim, mas isso elevaria a dívida pública, né, nossa, a dívida bruta, perdão, nossa sobre PIB para 90% no final deste próximo mandato, né, o Brasil aí aumentaria essa dívida pública. O mercado está torcendo realmente para essa PEC ficar desidratada de alguma forma, né, e pode ser que a gente tenha aí esse voo de galinha, de repente, agora no final do ano. Você acredita que isso seja possível, né? Que realmente a gente, é isso que você falou, pode ser, você já está entrando sabendo como que está a situação. Aí você coloca aí um peso maior, você consegue algo menor, o mercado espera-se, né, essa desidratação, fica lindo, tudo maravilhoso, temos um rally de final de ano, um voo de galinha de repente. Você acredita que isso possa acontecer?
Eu acho tipo, assim, um super rally eu acho difícil. Acho que a gente pode ter uma descompressão de risco aí dos ativos. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem um ministro para ser anunciado, apesar de ter um nome mais provável para isso. Agora, eu acho que tem uma coisa aqui, não é que o mercado torce, o mercado não torce, o mercado faz conta, né? Eu acho que a conta aqui é muito simples. Qual é o incentivo da classe política em dar um cheque desse tamanho para o presidente Lula? Não faz sentido nenhum, até porque o governo federal, dada a nova dinâmica criada por conta do orçamento do RP9, os deputados hoje têm mais poder e mais dinheiro do que eles teriam caso eles tivessem um ministério, por exemplo, nas mãos deles. Então, assim, um deputado hoje prefere ser mais bem atendido pelo Arthur Lira, pelo RP9, do que ter um ministério esvaziado e ter que dividir esse ministério com outros partidos. Então, tem uma mudança na relação política, a presidência da República não é mais tão poderosa quanto era há 10 anos atrás. Então, o deputado se sente um pouco mais confiante em botar calor no novo governo, porque ele sabe que o dinheiro dele e o acordo dele para emendas, e que são coisas que no final do dia batem na base eleitoral dele, não dependem mais tanto do governo federal. Então, acho que é muito mais uma conta de vetor de força política. Acho que, óbvio que ser base de governo é bom, ser oposição é ruim, sempre, mas tudo indica que tem uma nova, né? O Arthur Lira conseguiu costurar muito bem isso, né? Conseguiu um apoio hegemônico à sua reeleição, que já é dada como certa. Então, tem deputados que preferem estar mais próximos e bem com Lira do que se entregarem de corpo e alma já para o próximo governo. Mudou bastante essa relação, vai ser o primeiro governo que entra com essa correlação de força. Essa correlação foi sendo construída ao longo do mandato de Jair Bolsonaro, e agora a gente vai ver o governo Lula que está entrando e está tendo que negociar. E a gente tem visto muita dificuldade para colocar essa PEC, para fazer esse negócio rodar. O texto está longe de estar fechado, tem que ser aprovado em 15 dias. Então, eu acho que os sinais mostram de que há uma dificuldade em acomodar as correlações de forças políticas ali, dado essa dinâmica que foi construída nos últimos 4 anos. E agora, na próxima semana, tem a reunião do Banco Central, né? A questão fiscal está sempre ali presente na discussão, diante desse ambiente incerto ali, com a PEC da transição ainda sem definição, como vocês acabaram de comentar. Você vê a possibilidade do Banco Central elevar os juros nesta reunião, ou o tom mais duro vem na comunicação? Não, essa chance é zero. Se o Banco Central fizer isso, é uma grande responsabilidade. O que eles não vão fazer, dado a qualidade da equipe que está lá. Primeiro que o Banco Central ele não pode ser um órgão político, ele tem que reagir de acordo com os dados. Quando você olha as expectativas de inflação, não foi nada foi embutido nos últimos dias que fez as expectativas explodirem, tá? Teve pequenos ajustes. O prêmio de risco ainda não está refletido nas expectativas de inflação. Então, quando você olha uma semana que você tem uma série de indicadores de atividade que estão de fato apontando que a economia já está sofrendo, você pega os dados da Fundação Getúlio Vargas de confiança da indústria, do comércio, serviços, hoje teve o dado agregado da confiança do empresário, tudo para baixo, mercado de trabalho já piorando, assim, se não tem uma piora grande nas expectativas formais, que é o Fox, o Banco Central não tem por que reagir. Ele pode continuar mantendo na comunicação e deve, né, que o processo de reformas é importante, até pela questão do juro neutro, né, que é uma variável que a gente usa como referência, né, o juro neutro pode subir se o fiscal piorar, mas me parece que o cenário que está na curva de juros hoje é um tanto quanto exagerado. Tá? Tem alta de juro embutida já para o começo do ano que vem. Eu acho que a gente teria que ir para um cenário da PEC original, de algo fora do teto de forma permanente, uma piora bastante grande nesse sentido, para você trigar uma entrada de prêmio de risco nesse nível, que aí justifique uma subida de juros, né, para conter as expectativas de inflação. Né? Normalmente, o canal onde esse risco fiscal é percebido pelo mercado, ele entra dentro da decisão do Banco Central e viu o canal da expectativa de inflação. E por enquanto a gente não viu uma piora grande das expectativas, e não é papel do Banco Central segurar o câmbio ou segurar a ponta longa da curva de juros com choque de juros. Esse simplesmente não é o papel dele. O papel dele é manter a inflação na meta. Ele usa expectativa. Enquanto a expectativa não piorar materialmente, acho muito difícil um movimento desse tipo. O Banco Central, nessa
nesse tipo de episódio, nessa configuração, ele tem que ser reativo e não proativo, porque ele corre o risco de cometer um erro muito grande e aí ele deixa de, também o papel institucional dele se confunde, né, com de outras instituições do governo. Vitor, ainda nesse cenário político-econômico, você comentou em relação à expectativa para o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad. Ontem, vários veículos de comunicação colocaram em que há uma especulação de que poderia inverter. Fernando Haddad ficaria no planejamento e Geraldo Alckmin no Ministério da Fazenda. O mercado enxergaria com melhores olhos, né, se caso realmente isso se concretize, com Alckmin na Fazenda e Haddad no planejamento? Eu acho que sim, mas assim, sendo muito sincero com vocês e com os espectadores, eu acho esse tipo de discussão completamente infrutífera, assim, porque parece meio fofoca, né? Ah, fulano vai para tal cargo e tal. E eu acho que o mercado se perde muito nisso. Eu acho que obviamente é importante quem vai ser o ministro, mas eu acho que é uma decisão que o mercado fica batendo cabeça, na minha opinião, de forma desnecessária, porque não o presidente Lula precisa vir tomar uma decisão. Ele soltou ontem que só vai tomar essa decisão em dezembro, após a diplomação, né? A decisão oficial. Assim, o Fernando Haddad nunca teve um cargo econômico grande, né? Ele sempre foi político, foi prefeito de São Paulo, foi ministro da Educação. Não se sabe muito bem o que Fernando Haddad pensa sobre economia. Ele fez mestrado na USP, numa turma, inclusive, tem vários economistas ortodoxos bem famosos, foram colegas de mestrado dele. E foi professor de uma instituição que também tem digamos, um pedigree bem mais ortodoxo. Então eu acho que a turma gosta de ficar falando, porque o Haddad isso, o Haddad aquilo, mas eu acho que não tem track record para mostrar, né? A gente não consegue, né? O Haddad pensa assim, fez isso no passado. Mas o track record que ele tem como político na parte fiscal não foi algo de muita austeridade, né? Também pegou a prefeitura tem uma dinâmica de finança pública muito diferente do governo central. Então é difícil. Eu acho que o mercado quer torcer aí, quer colocar alguma coisa positiva. E o Geraldo Alckmin é um político, e a gente sabe que o ministro da Fazenda, nesse momento, nos próximos 4 anos, é uma coisa importante: o ministro da Fazenda não vai dar notícia boa ao presidente em nenhum momento, tá? Em nenhum momento o ministro vai ligar e falar: presidente, tá tudo ótimo, tem dinheiro sobrando, pau na máquina, vamos fazer... Não, isso não vai acontecer. Então o ministro da Fazenda vai ser o cara chato, mais uma vez, né, como foi o ministro da Fazenda no governo Temer, no governo Bolsonaro. O ministro da Fazenda também vai ser um cara bem difícil no governo Lula. Então vai ter que ser um cara que sabe negociar, que sabe acomodar. O Alckmin tem esse perfil por ter sido governador há muitos anos. Então acho que o mercado se anima um pouco nisso. Mas eu acho que vamos ter que esperar mesmo o Lula. Eu acho que a PEC hoje é muito mais importante do que o ministro. Acho que tem uma coisa mais concreta para o mercado ficar de olho. Uhum. Vitor, queria trazer aqui, já aproveitando, né, a gente falou pouco não, né? Nós falamos bastante sobre até nosso cenário interno, por sinal, mas eu queria trazer um pouco do cenário externo, porque nós falamos da PNAD contínua aqui, mas a gente teve também o ADP lá nos Estados Unidos, né? O indicador abriu menos vaga, até 127 mil postos de emprego, enquanto a perspectiva era ali em torno de 200 mil empregos. Queria entender um pouquinho também da sua leitura em relação a esses indicadores econômicos. Hoje nós teremos também, né, uma data importante, temos a divulgação do livro bege do FED, tem a fala de Jeremy Powell mais tarde, mas já para a gente trazer a sua leitura em relação ao ADP e também do PIB americano, que trouxe aí um pouco, o PIB veio acima do que estava sendo esperado, né, 2,9% no terceiro TRI, enquanto a expectativa era 2,7%, veio 2,9%. Queria a sua leitura também dos indicadores econômicos internacionais. Bom, vamos lá, eu acho que é uma semana de dados muito importantes, tem o ISM ainda, que também vai mostrar a atividade manufatureira nos Estados Unidos, na ponta. Acho que também, e tem o payroll sexta-feira, que também vai ser super importante. Acho que sobre o ADP é um dado mais volátil, né? Ele veio mais baixo, o mercado até se animou, teve ali um movimento de juros, aí depois veio o PIB um pouco mais forte, com o personal consumption subindo um pouco mais. O dado veio forte, tanto é que o mercado de equities deu uma esfriada, né? O futuro do S&P acabou de virar, tá ficando negativo. Então acho que no geral o que a gente está vendo nos Estados Unidos, o mercado está tentando
entender se esse segundo pivô, né, esse segundo rally que o mercado tem nesse ano, desde junho, por conta de uma fala, de uma percepção mais dovish, né, do que poderia ser a pausa do Fed e afins. Eu acho que o mercado está tentando entender se continua ou não esse rally, e está refletindo e está operando cada dado que sai. O Paulo vai falar hoje à tarde. Na segunda-feira a gente teve falas de diversos Fed speakers importantes, Bullard, Master, Brainerd, todos com um discurso bem hawk, né? O Bullard principalmente falando que 5%, 5,25%, que é onde a taxa está embutida hoje no mercado, pode terminar, é o mínimo do restritivo. Né? Então acho que o discurso do Powell é a coisa mais importante que a gente tem que olhar hoje. Todo mundo já espera que o tom é duro, né? Lembrando que o mercado se animou muito em junho, depois o Powell fez aquele discurso no simpósio de Jackson Hole, o mercado caiu 2%, né? Ele teve que segurar ali porque aconteceu a mesma coisa, condições financeiras afrouxaram e condições financeiras frouxas atrapalham o trabalho do Fed. Então acho que essa expectativa do mercado é se ele vai repetir hoje, né, um episódio similar, né, e com efeitos similares no mercado ao que foi o episódio de Jackson Hole. E também na sexta-feira a gente tem payroll. Alguns indicadores antecedentes que alguns bancos produzem mostram que a abertura de vagas de trabalho nos Estados Unidos está diminuindo, que seria um bom sinal, mas a gente vai precisar ver isso refletido nos dados. O ADP vem nessa direção, mas ele é um dado mais volátil. Já tiveram várias vezes que o ADP ou JOLTS deram sinais completamente diferentes do que acabou vindo no payroll. Então, acho que o mercado, quando a gente olha a dinâmica do mercado, ele está chegando nesse ponto de indefinição. Se o rally continua ou se o Fed vai jogar água no chope da turma. Vamos aguardar, né? Exatamente como você falou. Muitas vezes pode ser que o ADP venha até diferente, são metodologias diferentes, né? É considerado uma prévia, mas a metodologia é diferente e às vezes pode acabar trazendo aí uma visão diferente em relação a um indicador com o outro. Agora, Vitor, já que a gente falou um pouco mais sobre cenário, né, macro aí, hoje a gente trouxe também a notícia da inflação lá na zona do euro, que teve ali, né, uma desaceleração ligeiramente em novembro, mas já é algo significativo, né, por um outro lado, até porque há uma grande preocupação, principalmente em relação à questão de energia por lá. Isso tem pesado muito, né, para essa inflação. E isso, a gente vai ter uma reunião também do Banco Central Europeu para o mês agora de dezembro, né? Traz uma incerteza em relação de quanto que deve ser esse aumento de juros por lá, apesar dessa inflação ter vindo agora ligeiramente um pouco menor do que estava sendo esperado. Eu queria entender um pouquinho também da sua visão em relação ao mercado europeu, a política monetária por lá, se você acredita também que esse índice de hoje pode, de repente, trazer aí uma mudança para a política monetária, Christine Lagarde vindo aí com uma subida um pouco menor ou não, deve-se continuar aí naquela perspectiva de 0,75 ponto percentual para a próxima reunião do Banco Central Europeu? Bom, a gente olha a Europa com muito menos detalhe do que a gente olha os Estados Unidos, mas vamos lá, acho que a primeira coisa aqui é que os indicadores recentes de Europa, não só de inflação, mas expectativas de inflação, os próprios PMIs e até os indicadores de confiança, né, como o IFO e o ZIL vieram melhores. Né, continuam ruins, mas vieram melhores. O fato é que a Europa vai ter recessão nos 2 primeiros semestres do ano que vem. A Europa, a política monetária é uma coisa mais difícil de entender, porque você tem uma questão de que você tem partes heterogêneas que estão debaixo do mesmo guarda-chuva monetário. Né, então você tem países diferentes aí e efeitos diferentes de política monetária nesses países. Então provavelmente o pace deve ser deve reduzir o pace para os 50, mas a taxa terminal não deve ser muito acima de 2,5, por uma questão simples. O sistema financeiro europeu é muito mais frágil, então se você coloca uma taxa de juros real elevada, você vai começar a ter problemas de estabilidade financeira. Tem uma segunda questão, que é a questão na Europa, que quando você tem um choque de oferta grande o suficiente, né, como esse que a gente está observando agora, você pode ter uma contaminação das expectativas de inflação, e aí sim o Banco Central tem que agir. Aparentemente, essa contaminação não está continuando, apesar de ter o mercado de trabalho tá aquecido em vários países e afins. Então, acho que a questão ali é uma questão muito mais de oferta, principalmente pela questão dos preços de energia, principalmente na Alemanha, que é o país que mais depende
do gás russo. Acho que a discussão na Europa também passa-se por quanto tempo a inflação vai permanecer alta, né? Tem gente falando em inflação de 3% e não de 2% nos próximos anos, por uma questão de que mesmo você achando novas alternativas ao gás, como os terminais de gás liquefeito que a Alemanha está ativando e que vai colocar capacidade, né? Você não vai resolver esse problema, né, no médio prazo. Então, acho que a discussão na Europa hoje são duas, uma discussão de estabilidade financeira e uma discussão estrutural da inflação, porque você vai ter um problema energético ainda por um bom tempo, por uma questão da estrutura e da infraestrutura que o continente, né, escolheu fazer há 15 anos atrás. Deixa eu ir com a Débora, que tem perguntas também aqui. Débora tem perguntas para o Vitor. Fica à vontade, Débora. Bom dia, Vitor, para você. Vamos falar um pouco sobre China. A gente vem acompanhando todas essas manifestações que estão acontecendo por lá. Historicamente, se a gente olhar para um cenário político, historicamente isso não é comum, né, no país. Isso já tem feito ali uma certa pressão, e ontem até surgiram alguns rumores que deram uma acalmada no mercado de que o governo poderia ceder realmente a essas pressões ali da população, voltar a retomar um pouco mais a economia. Mas aí a gente já teve logo de cara aqui nessa quarta-feira os dados também do PMI da China. Tanto o setor de serviços também como de indústria caíram para menor nível em 7 meses. E aí eu queria começar primeiro com o efeito disso para a economia chinesa, porque muitos analistas, eu queria a tua visão em relação a isso, Vitor, porque alguns analistas já falam que isso é muito preocupante até para o longo de 2023. A China está agora em uma marca de desaceleração, né? Ou seja, de estagnação de crescimento, abaixo ali de 50 pontos, ou seja... E aí, o que isso representa realmente para uma economia global, a gente ter um país como a China, principalmente porque é o nosso principal cliente, né? Como que você analisa esses dados aí da China e essa movimentação contra o próprio governo chinês que tem acontecido por lá? Bom, acho que na parte assim, China é outra coisa bem difícil de acompanhar. Quem diz que entende China está mentindo. Tá? Essa é uma das poucas certezas na vida. Acho que a Não gente dá nem tem que para ter observar os certeza dos sinais dados de oficiais. lá, né? Tem uma coisa interessante que o governo, o Xi, diminuiu bastante o número de dados, tá? E a transparência dos dados da economia chinesa. Tem uma matéria na Bloomberg de mais ou menos 2 meses atrás contando essa história. A transparência de acompanhar a economia chinesa caiu bastante com o Xi. Mas aí a gente tem que olhar os sinais oficiais, né? A gente sabe que numa ditadura que tem um controle sobre a informação que é passada para o povo, né? O anedótico aqui é a Copa do Mundo, no qual eles editam as imagens para não mostrar as comemorações das arquibancadas, para que os chineses não vejam as pessoas sem máscara e se abraçando, esse tipo de coisa. Mas como o governo controla, digamos, a verdade, né? Uma coisa meio George Orwell, assim, a gente tem que ver o que está saindo na mídia. E essa madrugada saiu no jornal, né, de Beijing, uma matéria que entrevistaram várias pessoas comuns que tiveram o Covid, essa nova variante, as pessoas falando que é um resfriado mais forte, uma gripe ruim. Então, assim, se isso saiu na mídia oficial, acho que obviamente tem uma mensagem para o povo de que, olha, a gente vai reabrindo, vocês vão ficando doentes, mas não é algo tão ruim quanto eram as primeiras variantes do vírus. A segunda coisa, é óbvio que esses protestos são ruins e podem, obviamente, afetar, né, o Xi Jinping, apesar de ser quase um ditador, ele não governa sozinho, pode afetar um pouco a popularidade dele, que eu acho difícil, que ele acabou de ter o novo termo dado pelo Congresso do partido, então ele é um cara com bastante poder. Então isso a gente tem que ficar de olho, os sinais são positivos, a reabertura de China tem impactos bastante grandes sobre uma série de mercados, principalmente, né, sobre o petróleo, com os chineses voltando a viajar, os turistas chineses são uma potência, principalmente na Ásia, Tailândia, por exemplo, sofreu muito com a falta de mobilidade do turismo chinês. Então a gente pode ter um efeito principalmente no petróleo, com os chineses voltando a viajar, voltando a se movimentar com mais intensidade. Acho que a questão também, o minério de ferro tem respondido, mas pela questão das medidas de suporte ao mercado de real estate, né, de construção civil na China, que somando aí dá 25% do PIB, está tendo uma desalavancagem, teve uma crise de crédito e alavancagem no setor, e o governo está tentando limpar isso, e lembrando que o chinês, né, para o chinês médio, o ativo imobiliário é uma forma de poupar, né, porque na China há repressão financeira, ele não tem muita opção de ativo financeiro que renda acima da inflação, que dê ganho real, então comprar um imóvel é uma boa forma de poupar, é uma forma de construir riqueza, né, então
teve um problema, criou-se uma desconfiança do cidadão com o sistema, pelo fato de que vários projetos foram interrompidos, porque as construtoras, as incorporadoras quebraram e não conseguiam mais ter acesso a financiamento. Então o governo fez 16 medidas bastante robustas para manter o setor, principalmente medidas de crédito, relaxou linhas de crédito, relaxou liquidez no sistema bancário. Então os sinais são mais positivos. Eu acho que os dados de PMI e afins, o mercado está colocando isso como secundário, que ficou claro pelo preço dos ativos, né? O Yuan Offshore subiu 1%, o principal índice da bolsa de Xangai, o CSI 300, também teve mais um dia positivo. Então acho que os dados de economia vão ficar mais no secundário e a turma vai olhar muito mais para o quão consistente é essa reabertura e o quão comprometido o governo chinês está nesse processo de sanear a construção civil, o setor de construção civil, que dá aí uma parte considerável do PIB chinês. Você falando sobre isso, eu lembro até da notícia de que o Banco Central iria estimular ali, iria injetar cerca de 500 bi nesse setor para poder justamente tentar essa recuperação. É claro que a gente já viu toda uma movimentação no minério de ferro, lógico, com essas boas notícias. Ontem a gente teve uma disparada ali do minério, inclusive, toda vez que a gente fala em retomada da economia. Mas aí, por outro lado, tem essa questão aí do setor imobiliário, que você muito bem levantou, e que em alguns outros momentos, eu até levantei essa discussão também aqui com os analistas, viu, Vitor? Porque você não seria muito otimismo olhar assim e dizer, olha, a economia está voltando, mas esquecer tudo que já passou, inclusive desde a Evergrande, porque isso já vem rolando, essa bola de neve vem crescendo há muito tempo. O setor aqui no Brasil sempre se estimulando ali de altas o minério, mas parece deixar um pouco de lado esse problema no setor imobiliário que ainda existe, além da questão da Covid lá na China, né? Eu acho que é muito mais um efeito de margem, né? Assim, 2023 vai ser um ano difícil para as principais economias do mundo. Se tem uma economia grande o suficiente que vai ter um mínimo de crescimento e abertura, acho que o mercado se anima em fazer posições ligadas à China, mas é marginal, não é a China voltando a crescer como era, mas acho que o pequeno efeito marginal já vai causar um bom impacto. Perfeito. Muito obrigada, viu, Vitor? Paula. Obrigada, Vitor. Quero agradecer. Sempre um prazer poder falar contigo aqui na nossa programação. Prazer, não demore mais. Volte mais vezes aqui pra gente conversar mais. Muito obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau.